Muito boa tarde. Invocando a proteção de Deus, existindo o quórum legal, declaro aberta a 10ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Esportes e Lazer. Cumprimentando todos os senhores e senhoras deputadas, todo o público presente. Vamos diretamente para a aprovação da ata enviada anteriormente para os senhores deputados. Em discussão, a ata da 9ª reunião. Não havendo em votação, a ata está aprovada. Indo para a ordem do dia, nós temos um convite que a gente fez aos servidores da FESPORT, mas antes eu vou colocar um projeto extra-pauta de extrema importância aqui, deputado do PP Colasso, de autoria, onde o relator, o PL 203/2024, relator é o deputado Camilo Martins. Com a palavra, deputado Camilo. Cumprimentar o nosso presidente Fernando, os demais deputados aqui presentes, a todos que nos acompanham pela TVA e pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa, cumprimentar os nossos assessores, as pessoas aqui que se fazem presente nesse plenarinho. Eu tenho aqui para relatar um projeto de Lei 213/2014, que declara de utilidade pública a Associação dos Padelistas Brasileiros e altera o anexo 1 da Lei 18.278. O autor é o deputado PP Colasso, este deputado é o relator. O relatório é bem simplificado, passo direto ao voto. De acordo com o disposto no artigo 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Esporte e Lazer analisar as proposições sobre os prismas do interesse público quanto aos campos temáticos ou de áreas de atividade aludido no artigo 91A da mesma norma regimental. Nesse sentido, verifico nos elementos documentais constantes e nos autos que a Associação dos Padelistas Brasileiros de caráter social e desportivo tem se empenhado ativamente no cumprimento de suas finalidades, desenvolvimento e promovendo o pádel em todo o território estadual e nacional, organizando eventos e campeonatos, proporcionando treinamento de alta qualidade para jogadores de todas as idades e contribuindo para a saúde e bem-estar dos envolvidos. Assim, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido a referida entidade é convergente com o interesse público, considerando que a atividade desenvolvida se coaduna com os pressupostos examinados por esse colegiado. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionado, por considerar presente, na medida de interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei em questão. Sala das comissões, este é o nosso voto, presidente. Ok, deputado Camilo, o parecer é favorável. Entendo que está o deputado PP Colasso legislando em causa própria, por ser um atleta de pádel em Santa Catarina, um grande, exímio atleta de pádel. Inclusive, já fizemos um amistoso sul de Santa Catarina contra o norte de Santa Catarina, verdade, onde, infelizmente, eu não consegui a vitória, mas terá revanche. Estava jogando com o deputado Sérgio Mota, né? Então eu estava na vantagem. Com a palavra, deputado PP Colasso. Primeiro, parabenizar e agradecer o voto do deputado Camilo. E eu vou fazer uma pergunta, começando pelo decano da comissão, se o deputado Mário Mota sabe o que é o pádel. Eu acompanhei parte do amistoso realizado, eu tenho a impressão de que foi durante a itinerante na cidade de Joinville. Então já conhece. Eu não sabia o que era pádel e continuo não sabendo. Então, para responder, o pádel é um esporte que se joga com a raquete, muito parecido com tênis, e ele foi inventado porque algumas pessoas inventaram o pádel quando alguns marinheiros estavam no navio e queriam jogar tênis. E eles não tinham espaço apropriado para isso. Então, eles, com as raquetes, começaram a jogar o tênis ou o pádel dentro dos navios, né, no navio, e com isso eles tinham que usar a parede, usar um espaço mais reduzido. Esse esporte pegou uma tradição impressionante na Espanha, em alguns outros países da Europa, foi trazido para a Argentina, para o México, e também começou a ficar, por algumas décadas, uma modalidade muito agraciada pelos brasileiros, principalmente no sul do Brasil. É muito disputado já em Santa Catarina, já há algumas décadas, tendo uma federação catarinense, acompanhando a Associação Brasileira também. O Brasil já é uma potência mundial nessa modalidade, já com títulos expressivos a nível mundial, com grandes jogadores que estão entre os melhores do mundo. E as cidades onde se pratica o pádel com muita assiduidade, Joinville é uma delas, meu amigo deputado Fernando Krellin, lá em Lages também se joga em Blumenau, em Tubarão, em Criciúma, em Chapecó, ou seja, aqui em Florianópolis, é um esporte muito já bem popular
no estado de Santa Catarina. E ele, por ser menos complexo do que o tênis, e falo isso, deputado Mário Mota, porque eu já fui um jogador ruim de tênis, mas já tentei me esforçar quanto a isso, e de pádel também. E a gente acabou criando um grupo lá em Tubarão muito forte, que a gente já participou em campeonatos, e a gente sempre está acompanhando. Inclusive, nessa semana, fim de semana, teve um campeonato com mais de 400 participantes na cidade de Tubarão. E a ideia, por essa popularidade que o esporte criou no estado de Santa Catarina, o nosso sonho, o pessoal da FESPORT, que a gente já esteve lá visitando também a FESPORT, é tentar colocar o pádel como uma modalidade de jogos abertos, diante da popularidade de tanta gente que pratica o esporte hoje. Então, por isso que a gente está aqui tramitando esse pedido de utilidade pública, né, para essa associação dos padelistas, que isso vai valorizar, representa a tantas pessoas que são apaixonadas por esse esporte, e é mais uma caminhada que a gente está dando para fazer com que esse esporte, quem sabe, um dia possa também ter a sua representatividade nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, eu já peço aqui o voto pela aprovação dos colegas deputados. Obrigado, deputado PP. Ainda em discussão? Deputado Mário Mota. Eu gostaria de ressaltar a iniciativa do deputado PP, lembrando que talvez a concorrência maior do pádel não seja nem o tênis. Aqui, pelo menos em Florianópolis, na época em que começou a ser praticado, era com o squash, que era uma única parede lateral e que usava a parede, mas em 2 competidores ou até num só. Mas acho da maior importância reconhecer o trabalho desenvolvido pela associação como de utilidade pública, sim. Aliás, tudo que é feito em prol do esporte é de utilidade pública e merece o nosso respeito. E o squash também é um esporte muito praticado, inclusive já é modalidade de jogos abertos. Acho que a Olimpíadas também é squash, né? Ok, ainda em discussão? Pela lógica, então, deputado PP, eu não sabia da história dos marinheiros. Começaram a jogar squash, então, quando chegou no mar, chegaram na areia e começaram a jogar beach tênis, é isso? Essa é a lógica do negócio? Deve ter sido, né? Deve ter sido, então. Ainda em discussão, não havendo em votação? Do beach tênis, eles já chegavam com um copo Stanley. Aprovado. Passo agora, conforme um requerimento de nossa autoria, nós fizemos o convite ao senhor Leonardo De Luca, coordenador da Comissão dos Servidores da FESPORT, em atendimento ao requerimento 160/2023, de minha autoria, para comparecer nessa reunião. Então, Leonardo, seja bem-vindo. E já passo a palavra ao Leonardo De Luca para que ele possa expressar o que tem ocorrido lá na FESPORT, principalmente essa questão dos servidores da Fundação. Com a palavra, Leonardo De Luca. Boa tarde. Boa tarde a todos os deputados membros da comissão. Bom, sou o Leonardo De Luca, sou analista de esporte, servidor efetivo da FESPORT, na companhia do meu colega Juliano, que também é membro da comissão. Essa comissão é formada por servidores efetivos que ela tem o intuito de modernizar a FESPORT. Esse é o nome da comissão. Nós fizemos uma análise de legislações e de estrutura formal da casa e nós percebemos que as legislações em termos de quadro de pessoal, ela praticamente não existe. O quadro de pessoal efetivo da FESPORT, no papel, ele é o mesmo da lei que criou a FESPORT em 1993 e é um quadro que, digamos, está defasado, então a gente está tentando modernizar essa legislação. Também estamos olhando para o regimento interno da casa e outras questões que nós estamos debatendo internamente com a alta direção lá, que diz respeito a alguns aspectos que a FESPORT vai ter que seguir em termos de lei federal, né? A Lei Geral do Esporte, publicada no ano passado, que ela tem uma série de exigências para os órgãos estaduais de gestão do esporte. No caso nosso, é a FESPORT. Um deles é a estruturação do conselho, do plano e do fundo. Nós temos o Conselho já Estadual de Esporte há muito tempo. Ainda não temos o plano, né? Infelizmente, nenhum governo federal tem. A última conferência foi em 2010.
Mas nós vamos precisar, nos próximos anos, falar sobre o Plano Estadual de Esporte e também começar início de debate sobre o fundo, a recriação, né, do extinto Fundo Estadual de Esporte. Não é uma ideia nossa, mas é uma exigência da lei federal, inclusive para passar a receber recursos mais vultuosos do Ministério do Esporte. Eles exigem lá, recomendam fortemente que os estados e municípios criem os seus fundos específicos para o esporte, para ter repasse fundo a fundo, onde o dinheiro é carimbado para o esporte. Isso traria mais transparência e também mais celeridade, né, na hora de utilizar o recurso para fomentar o esporte em Santa Catarina. Outras questões pertinentes a plano de cargos e salário de servidores também estamos vendo, como a gente já conversou em outras oportunidades. Os servidores da FESPORT, eles têm os salários, praticamente não existe, né, um plano de cargos e salários, eles têm salários mais baixos do que outras pastas, outras secretarias e fundações do Poder Executivo Estadual. Então, gostaríamos também do apoio do Legislativo para que nesse pleito da equiparação salarial dos servidores, porque nós temos um problema de, além de ela nunca ter tido um concurso público, e tem digamos, os servidores que têm a chance vão para outros órgãos do Poder Executivo, onde eles têm a oportunidade de aumentar consideravelmente o seu salário. Então, praticamente, quem está lotado na FESPORT não quer ficar lá, porque sabe que não tem grandes projeções profissionais e salariais. Então, em termos de comissão, né, falando especificamente de servidores, esses seriam os principais problemas, desafios e oportunidades que nós temos para melhorar a estrutura da FESPORT, e o fortalecimento do esporte em Santa Catarina passa pelo fortalecimento da estrutura física, tecnológica e de pessoal da FESPORT. Tá? Em termos de potencial, a gente sabe o que a gente pode gerar, né? Aproveitando o calor do momento olímpico, a gente vê o apelo nacional, nossa, os atletas, o apoio, e a gente fica naquela expectativa, porque a gente sabe que a gente pode fazer muito mais. A gente tem um Bolsa Atleta em Santa Catarina, que está sendo executado, sim, e a gente pode fazer mais, com mais recursos, com mais servidores, porque só esse edital já é bem complexo de executar, né? Porque são mais de 800 atletas, pagamentos todo mês, tramitação de edital, análise documental, são vários processos, várias etapas que precisam de pessoal qualificado para fazer. Estou falando de um edital, né? Agora, se a gente for pensar todos os outros programas que a gente pode fazer em termos de esporte de alto rendimento, esporte voltado à saúde, esporte escolar, formação de profissionais para a área esportiva, dentre todas as áreas que a gente pode fazer, a gente depende do fortalecimento da estrutura de pessoal da casa. Então, a nossa fala é no sentido de nos colocar à disposição e aproximar a ação dessa comissão, que tem o intuito de debater melhorias, né? A gente não está aqui para reclamar, para falar mal de ninguém, bem ou mal de ninguém, é propor agendas positivas para o esporte, para a melhoria da FESPORT e, consequentemente, melhoria do esporte catarinense. Leonardo, muito obrigado. Deixa a palavra aberta aos senhores deputados. Deputado Camilo. Obrigado, deputado Fernando, presidente da nossa comissão aqui de esporte e lazer. Cumprimentar o Leonardo De Luca, coordenador da Comissão de Servidores da FESPORT. Já tivemos a oportunidade de conversar
E tudo que ele nos colocou aqui chama atenção, e é importante esta comissão nós debatermos mais seriamente a questão do esporte em Santa Catarina. O momento é propício, a questão das Olimpíadas, todo mundo se emociona a cada 4 anos, passa as Olimpíadas, parece que novamente vira a quinta roda de todos os governos. E falo isso e faço a minha culpa, porque enquanto prefeito eu também fiz muito, mas ainda é muito pouco porque tem que ser feito. Então, o Leonardo, uma vez conversando, eles passam um trabalho tremendo, é número de funcionários muito reduzido, os salários não são atrativos, fazendo com que as pessoas não tenham vontade de trabalhar na FESPORT, e nós temos verdadeiros talentos. Eu acho que nós temos que ter uma política pública que seja de referência a nível nacional. Santa Catarina, eu acho que, por todo o nosso... a nossa história, nós somos pioneiros em muitos setores, damos exemplo ao Brasil, e somos um grande estado de empreendedores, de pessoas que vieram para esse estado colonizarem os vencedores. E nós temos que dar exemplo, sim. E aqui temos 2 grandes figuras de deputados, que é o deputado Mário Mota e o deputado Fernando Crelli, que são os maiores incentivadores do esporte catarinense, mas eu acho que é chegada a hora, chegado o momento que nós temos que levar esse assunto com mais seriedade, chamar o governador Jorginho, eu acho que monte uma política nacional e nós possamos, não precisa ser curto prazo, mas nós temos uma proposta de médio e longo prazo. Nós tivemos em Washington, recentemente, eu, o Fernando e o Pepe Colar estavam lá presentes, fomos em escolas lá e fomos em universidade. Chega a nós ficarmos com vontade de voltar a estudar, e lá eles dão o contraturno deles é totalmente para o esporte. Não é à toa que, se tu olhar a grade de medalhas, o Brasil está lá embaixo de forma vergonhosa, um país continental desse. Isso é culpa de falta de investimento no esporte brasileiro no geral. Não estou aqui criticando governo atual, mas isso é um histórico. Para ter uma ideia, eu fui prefeito da cidade de Palhoça, nós agora fizemos um investimento para ter quadra, agora estamos cobrindo as quadras. Não tinha nenhuma quadra de esporte na maioria dos colégios. Os professores de educação física tinham que se virar no 30 para achar um jeito de treinar as crianças. Então, nós temos que, sim, fazer umas políticas mais pensadas. Eu acho que esta comissão tem um grande desafio, que não é fácil, mas nós temos que sensibilizar o governador Jorginho, que ele está com muita vontade. Eu acho que esse é o momento. Nós temos que ter escolas no nosso estado em tempo integral, que o contraturno seja o esporte, porque eu não tenho dúvida que, digo a vocês aqui e confesso, estudei muito na minha vida, porque era obrigatório, por causa que eu jogava futebol de salão e futebol de campo, e eu era obrigado a levar minha caderneta, senão eu não podia treinar. E o esporte faz a diferença na vida das pessoas. Tu aprende a ser educado, ter regras, isso muda o ser humano como um todo. E eu me lembro da minha infância, tive excelentes professores, o Amaro Júnior, que hoje é o vice-prefeito da cidade de Palhoça, o Emerson Maria, que é técnico de futebol, foi o nosso professor. Então, eu passei com muitas pessoas, mas é aquela coisa, nós temos que deixar de o esporte no Brasil ser a quinta roda de qualquer governo para ser prioridade, atrelar diretamente à educação, porque daí sim, nas próximas Olimpíadas, não digo há 4 anos, mas quem sabe há 8 anos, mais nós tenhamos lá disputando com a China, com os Estados Unidos, porque tamanho nós temos, mas os números são... As pessoas que hoje ganham medalha, muitas vezes, são vencedores de forma isolada. Tem uma menina, que é a Júlia Garcia, foi campeã catarinense de skate, é filha de um amigo meu, do Jean Garcia. Ela é totalmente custeada pelos pais. Ela agora está conseguindo algumas coisas, mas o pai que é o herói dela, o pai que é o incentivador, o pai é o patrocinador, o pai faz tudo. Mas são poucas Júlias Garcia que têm poucos Jeans. Então, se nós não tiver apoio dos governos municipais, do governo estadual e do governo federal, nós vamos estar sempre nessa mesma ladainha de sempre, reclamando, porque a FESPORT Santa Catarina nós temos diversos atletas, mas quem conhece a estrutura dela chega a ser vergonhoso. Então, era só isso as minhas colocações, me coloco à disposição, mas eu acho que compete a nós aí o Mário Mota, que é um grande defensor do esporte, da educação, juntamente com o Fernando, eu e o Pepe, eu acho que abraçamos essa causa, mas nós temos que, sim, melhorar
inicialmente, o orçamento. Sem dinheiro não se faz nada, e tentarmos fazer escolas apropriadas, com campos, com locais, que nós não temos isso, infelizmente. Era isso que eu tinha para falar, e parabéns por ter trazido aqui o Leonardo para fazer essas manifestações. Perfeito, deputado Camilo. Ainda em aberto, deputado Pepe Colasso. Eu queria fazer só um questionamento, que eu recebi uma reclamação aqui de um atleta, que ele tem o Bolsa Atleta, ou tinha, né? Ele vai para a Paralimpíadas agora, se classificou para Paris. Halterofilismo. E ele fala aqui sobre o programa do Bolsa Atleta, da FESPORT, que ele mais em torno de 90 atletas, eles foram contemplados, é isso, acho, né? Mas não aceitaram a assinatura eletrônica. Muitos desses atletas estavam em viagem internacional na data, inclusive ele, que fala aqui, que também estava em competição, tentando a vaga para os Jogos de Paris, que no caso ele conseguiu. E agora ele precisa que alguém possa dar uma resposta. Então, isso ele já passou na semana passada. Eu não sei se tem esse conhecimento sobre isso. Eu ia até provocar um requerimento aqui, mas se há um conhecimento, acho que já serve para essa indagação que a gente está fazendo. Eu não estou ligado diretamente ao Bolsa Atleta. O que eu soube é que alguns atletas não cumpriram alguns prazos previstos no edital para enviar a documentação. Eu soube foi isso. Eu não sei se é o caso dele especificamente, mas alguns atletas não enviaram a documentação requerida no edital no prazo. Tu recebeste também reclamação? Não foi, no caso, não foi a questão da assinatura eletrônica. Tá. Eu vou provocar um requerimento quanto a isso, para que de repente haja uma resposta para saber se é isso mesmo ou não. Ainda Obrigado, em aberto, obrigado. Deputado Mário Mota. Eu gostaria de acrescentar a essa manifestação do deputado PP. Depois do advento do IGOV, não há mais por que não se aceitar uma assinatura eletrônica. A partir do próprio poder público, que é quem criou esse sistema, quem disponibilizou, quer dizer, mas de qualquer forma pode não ser nem esse o problema. Eu gostaria de lembrar que a cada medalha que nós conquistamos em Paris, parece que você está assistindo a mesma história. Normalmente são jovens que começaram na sua comunidade carente, em meio a vários irmãos, em que a mãe criou praticamente sozinha, depois de um determinado momento, e que a persistência, a resiliência e a insistência acabou levando a jovem, a uma escolinha de bairro, que depois foi levada para um clube que se interessou pelo talento, e, a partir daí, mesmo sem um reconhecimento efetivo, consegue chegar a uma competição nacional e internacional e, a partir daí, chegar a uma medalha ou, no mínimo, a uma competição internacional, como são as Olimpíadas. E o Brasil parece que não percebe claramente a força do esporte como política educacional, como oportunidade para retirar das ruas e de práticas distantes da própria legalidade e moralidade os jovens brasileiros, a partir, naturalmente, de iniciativas que acontecem eventualmente em alguns estados ou no próprio Distrito Federal e que poderiam ser utilizadas como referência para uma política nacional de esportes. Eu não reclamo exclusivamente de Santa Catarina. Eu acompanho a FESPORT desde a sua criação, aliás. Trabalhei na FESPORT no momento em que ela foi criada, quando o Adalir Pecos assumiu. Ajudamos a definir se seria Fundação Catarinense de Esportes ou de Desporto, porque havia uma confusão etimológica na época na construção dessas duas palavras. Uma representava o enjoy, a ludicidade, a prática de uma atividade física pelo prazer da sua execução, e a outra, competição, e por isso acabou ficando, ao final, Fundação Catarinense de Esportes. Embora o esporte venha do desporto do francês, que é uma língua muito mais antiga na época, o déporté. Mas eu estou dizendo isso apenas porque a insistência nesse tipo de situação, por exemplo,
nós já tínhamos dificuldade, quando da criação da FESPORT, de levar para lá profissionais de bom nível e que, naturalmente, fariam uma diferença, inclusive na organização de competições, porque o que o Leonardo nos disse dá a impressão de que a FESPORT existe para coordenar apenas o Bolsa Atleta. E o Bolsa Atleta é algo que foi acoplado mais tarde como responsabilidade administrativa, não que os que hoje coordenam o Bolsa Atleta não saibam o que faz. Mas talvez nós estejamos, inclusive, desperdiçando talentos de organização esportiva, de elaboração de projetos educacionais ligados ao esporte, para cuidar exclusivamente de uma parte administrativa que é o Bolsa Atleta. Quer dizer, receber documentos, carimbar, encaminhar, verificar e mandar, por exemplo, pagar mensalmente o auxílio que é dado aos... E é auxílio que é dado aos atletas. Se formos entrar na seara de avaliar quanto vale o Bolsa Atleta, nós também deveríamos repensar e, certamente, a modificação de uma política estadual de esportes poderia ser desenvolvida a partir de uma chamada aos pensadores dessa área, aqueles que trabalharam durante toda a sua vida para elaborar e promover o esporte como instrumento de educação, de integração, de elevação social, moral, física de quem pratica. Eu fico feliz, Fernando, pelo convite feito, com a presença do Léo, de outros sim, servidores que permanecem na FESPORT ainda muito por uma dedicação, por uma paixão ao esporte, porque sabem que, se forem para outro emprego, ganhando um pouco mais, estarão resolvendo exclusivamente a sua situação pessoal, mas estarão enterrando ainda mais a prática do esporte por sua organização. Nós precisamos fazer exatamente o que disse o Fernando, reunirmos uma comissão, tentarmos elaborar políticas públicas mais efetivas, mas, acima de tudo, há que se estabelecer, inicialmente, uma vontade política de fazer isso. De nada adianta a comissão se mobilizar, uma comissão se estabelecer, apresentar, mas se não houver a vontade política. E eu tenho a impressão de que o governador Jorginho Melo tem essa vontade política. Talvez esteja faltando apenas entregar a ele o projeto específico, já elaborado, ou pelo menos pré-desenvolvido, para que ele também possa dar sua assinatura embaixo e liberar recursos ou permitir que se busquem recursos, de algum modo, a partir de uma legislação que permita isso, investindo no esporte, que é um dos instrumentos de marketing mais bem utilizado ainda hoje em nosso país. Eu apenas faço esse registro e me coloco à disposição, sempre que for necessário e possível, para contribuir, quem sabe, com a elaboração desses projetos, até para resgatar os inúmeros funcionários da FESPORT. Você tem esse número, Léo? Quantos não estão na FESPORT, mas integram o quadro da FESPORT? Em torno de 16. 16, eu imaginei que fosse 13, 14. 16 servidores experientes, todos eles com, certamente, 10 anos, talvez, no mínimo. Sim, mais até. Alguns dos quais, com os quais eu trabalhei quando estava lá, que hoje não estão na FESPORT e não por vontade pessoal. Então, fica no ar esta sugestão para que nós possamos trabalhar nessa direção e fortalecer um pedido que pode sair daqui com muita força política ao governador e à sua assessoria ligada a esta área. Obrigado, deputado Mário Mota. Cumprimentar também o Juliano. Juliano, seja bem-vindo. Léo, quero fazer duas perguntas. Uma, o deputado Mário Mota já adiantou, que é a questão dos servidores, né? Que quantos servidores estão fora da FESPORT, que são do quadro, mas estão em outras secretarias, e quantos... Desculpe, mas acrescento a pergunta, talvez algo que possa complementar. Quantos hoje estão na FESPORT? Era isso? Então, quantos servidores hoje vocês têm na FESPORT? Eu quero fazer essa pergunta apenas para fazer um comparativo. Visitei a Secretaria de Esportes do Distrito Federal. Os caras têm 180 servidores. O Paraná também, você esteve e eu estive. Perfeito. Então, só para a gente fazer um comparativo, quantos servidores nós temos de carreira na FESPORT hoje? Em torno de 15. Gente, nós estamos falando 7 milhões de habitantes em Santa Catarina,
a nossa FESPORT, que mobiliza o calendário esportivo de janeiro a dezembro, o ano inteiro, Cuida do Bolsa Esporte. cuida do Bolsa Atleta, tem a regulamentação agora da lei de incentivo, que vai ficar também essa comissão, possivelmente, para a FESPORT tocar isso, cuida de todos os eventos esportivos, inclusive algumas políticas públicas que foram criadas, que a gente criou lá atrás, e não estão dando continuidade por falta de mão de obra, que é o PID, Programa de Iniciação Desportiva. Tem muito de encontro que o Camilo falou, a iniciação na escola, na base, no contraturno. Não está sendo feita a política pública, onde foi comprado material para isso. Esse material, infelizmente, está indo para os municípios num formato diferente daquilo que ele foi comprado. Ele foi comprado para ser executado diretamente na política pública do PID. Então, realmente está desvirtuando por falta de equipe. E aí, Léo, nós aprovamos aqui na casa gratificação da Defesa Civil, aprovamos aqui na legislatura passada gratificação da administração, todas com uma justificativa: gratificação da infraestrutura, gratificação da fazenda, e todas essas gratificações fizeram com que ótimos colaboradores da FESPORT tivessem outros caminhos, inclusive Procuradoria do Estado, outros caminhos, e não ficassem na FESPORT. Por quê? O atrativo de outras secretarias é maior. Então, se nós, efetivamente, porque, bacana, nós estamos aqui na comissão, daqui a pouco termina a comissão, eu vou para o meu gabinete, o outro vai para o outro, e cada um já tem seu pepino para resolver, para descascar seu abacaxi. E esse caso vai ficando. Eu gostaria, para encaminhamento, se todos os nossos amigos deputados entenderem isso, nós encaminharmos e fazermos uma reunião, a comissão, com o secretário de Administração do Estado, para que ele pudesse fazer essa leitura para a gente, e a viabilidade, porque hoje está assim, né? Os deputados, legal, a gente vai defender vocês, Léo, mas efetivamente o que a gente vai fazer? Né? A ação, qual vai ser a ação? Eu fazer um projeto aqui, ele se torna um projeto inconstitucional. Então eu preciso que realmente o Executivo entenda isso, esse apelo. Então, para encaminhamento, se a comissão entende pertinente fazermos uma reunião com o secretário de Administração, ou vou além, ou convidá-lo para fazer parte aqui de uma reunião na comissão. Eu, em primeiro momento, acho que a gente poderia fazer uma reunião com ele, secretário Marcelo da Casa Civil, secretário de Administração, fazermos uma reunião e darmos um prazo para que eles pudessem dar uma resposta, efetivamente vai ocorrer, não vai ocorrer, porque isso diretamente influencia no andamento do calendário esportivo do ano e das políticas públicas. Nós já perdemos uma política pública que atendia, o Kelvin vai corrigir aqui, 8 mil crianças. Estávamos com 8 mil crianças, deputado PP, deputado Camilo, deputado Mário Mota, atendidas com o PID, da noite para o dia, ele não está mais ocorrendo, por falta de equipe. Então, que a gente possa, então, para encaminhamento, se todos concordarem, posso marcar essa reunião lá com a secretária de Administração, ou pedir para que ele venha, talvez, no nosso gabinete, marcarmos uma reunião com a Casa Civil e a Administração, darmos um prazo e eles trazerem esses possíveis, possíveis respostas do governo do Estado. Alguém se opõe a esse posicionamento? De forma nenhuma. Então, vamos, para encerrar a comissão, a nossa comissão, encaminhamos de uma reunião com a Secretaria de Administração. O Leonardo já trouxe algum material para a gente, principalmente de comparativos de secretarias, para que a gente possa, aí, numa maneira mais breve possível, entrar em contato com as duas secretarias e alinharmos junto com a comissão. Leonardo, muito obrigado ao Juliano, a todos os colaboradores da FESPORT, que vestem a camisa do esporte catarinense, mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios que tem o esporte catarinense, mas eu acho que tenho certeza que a gente vai avançar. Declaro encerrada a presente comissão. Obrigado.